Olá, me chamo Aline, sou sua professora de Química e hoje vamos falar um pouco sobre as medidas de segurança que devem ser seguidas dentro de um laboratório de Química. Vamos começar com os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Dentro do laboratório, devemos usar calça comprida e sapatos fechados, de preferência calçados antiderrapantes. Então, nada de bermudas, sandálias ou outras vestimentas semelhantes a isso. Além disso, é obrigatório o uso do jaleco. Ele deve ter mangas longas, ter o comprimento até os joelhos e ser preferencialmente feito de algodão. Óculos de proteção também são importantes, sendo muito recomendados para quem usa lentes de contato. As luvas nos oferecem uma proteção extra, principalmente ao manusear compostos corrosivos ou irritantes. É importante ainda lembrar que quem tem o cabelo longo deve mantê-lo preso para que não encoste ou caia sobre a bancada ou sobre algum reagente, e para não correr o risco de pegar fogo ao manusear um bico de gás. Os corredores disponíveis para deslocamentos no laboratório devem ficar sempre livres para evitar tropeços e outros acidentes. Assim, mantenha sua mochila, bolsa, livros, blusas e demais pertences na parte inferior das bancadas, ou em algum local reservado no laboratório e indicado pelo professor. Não devemos fumar, comer ou beber no laboratório. Os telefones celulares devem permanecer desligados durante sua permanência no laboratório. Vidrarias trincadas, quebradas ou com qualquer tipo de comprometimento que possa levar à insegurança física do usuário não devem ser usadas. Avise o professor e faça o descarte em local apropriado. As vidrarias devem estar em perfeitas condições de uso, sem trincas ou rachaduras. É de extrema importância, dentro de um laboratório de química, saber como agir em caso de pequenos acidentes. Atenção para algumas situações importantes. Ao derramar reagentes nas mãos, avise o professor e lave com bastante água corrente na pia do laboratório. Em caso de contato com os olhos, utilize o dispositivo lava-olhos localizado próximo ao chuveiro. Por fim, se derramar algum reagente sobre a bancada ou no chão, afaste as pessoas do local e chame o professor. O termômetro é muito utilizado no laboratório e são encontrados diversos tipos. O digital, o infravermelho e o de tubo de vidro selado, que contém álcool com corante vermelho ou mercúrio. Os termômetros de vidro são os mais utilizados em nosso laboratório. Caso você esteja trabalhando com um termômetro de mercúrio e o termômetro venha a quebrar, atenção! Além do perigo de se cortar com as pontas de vidro, existe também um risco relacionado com a substância presente. O mercúrio é um líquido em temperatura e pressão ambiente e é uma substância corrosiva e muito tóxica. Por isso, caso ocorra a quebra, afaste-se imediatamente e chame o seu professor. Ele vai coletar o mercúrio líquido derramado ou cobri-lo com enxofre ou zinco em pó, para inativá-lo parcialmente e, desta forma, poder fazer o descarte correto. Para utilizar o bico de gás, alguns cuidados precisam ser observados. Em primeiro lugar, o professor deve abrir a válvula geral, que fica próxima à capela e que controla o gás no laboratório. Em seguida, deve-se abrir a válvula que fica em cada bancada, que tem a função de controlar a quantidade de gás que é encaminhada para o bico de gás. Por fim, a válvula que fica no bico de gás precisa ser aberta lentamente para controlar a altura da chama. Uma vez aceso, são necessários cuidados para utilizar o bico de gás. Não aqueça o tubo de ensaio com a extremidade aberta, a boca do tubo de ensaio, direcionada para o seu lado ou para o lado de outra pessoa. Caso alguma vestimenta pegue fogo em razão do contato com a chama do bico de gás, dirija-se imediatamente para o chuveiro e permita que a água jorre em abundância. Essa é uma ação importante que evita que o acidentado se queime ou que se queime gravemente. O professor vai dar instruções adicionais e auxílio imediato ao acidentado. Sempre, após o uso correto do bico de gás, feche cuidadosamente as torneiras que liberam o gás. O extintor de incêndio é um dos equipamentos mais importantes para impedir que pequenos incêndios adquiram proporções maiores. Por isso, é importante saber localizar o extintor de incêndio nas proximidades imediatas do laboratório.
No caso dos laboratórios de Química Experimental do Departamento de Química da UFMG, os extintores se localizam no corredor em frente. Esteja sempre atento a esta localização. Em caso de presenciar algum incêndio, é imprescindível não entrar em pânico e seguir as orientações dadas pelo seu professor, para evacuar o local evitando danos físicos. Outro equipamento importante para se conhecer é a capela. A capela é um dispositivo classificado como equipamento de proteção coletiva. Esse dispositivo tem a função de atuar como um exaustor de gases e vapores indesejáveis, presentes ou produzidos em trabalhos que envolvem manipulação de produtos químicos tóxicos e agressivos, partículas ou líquidos em quantidades e concentrações perigosas e prejudiciais para a saúde humana. É muito simples usar uma capela. Basta ligá-la no botão verde que fica ao lado e manter o vidro abaixado mais ou menos até a metade. Sempre que necessário, organize o experimento para ser feito dentro da capela. Quando terminar, desligue a capela no botão vermelho. Em muitos experimentos, utilizaremos reagentes e solventes líquidos ou soluções. Alguns cuidados devem ser tomados no manuseio dessas substâncias, para preservar o rótulo de identificação do frasco. Sempre que for transferir um volume de líquido, segure o frasco sobre o rótulo e verta o líquido do lado oposto ao do rótulo. Assim sendo feito, o rótulo ou a etiqueta do frasco não será danificado, permanecendo, portanto, legível a sua identificação, o nome do líquido e as informações de segurança lá constantes, como os símbolos e, eventualmente, as frases de segurança. Bom, estas são algumas regras e medidas de segurança que devem ser seguidas para o melhor funcionamento do laboratório de química. Seguindo essas medidas, poderemos trabalhar com segurança, reduzindo as chances de acidentes. Por enquanto é isso, turma. Até a próxima aula!